prazer, não. Obrigado. Beleza, gente. Logo em seguida, agora mesmo, a gente vai ter a palestra do professor Johnny. O professor Johnny ele possui bacharelado, mestrado e doutorado em matemática pela Unicamp e livre docente em biomatemática também pela Unicamp. Atualmente é associado da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, a SBMAC, de que é membro do Conselho Científico, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, SBEM, da Sociedade Latino-Americana de Biomatemática. É professor associado da Unicamp, onde é docente desde 1971 e já foi diretor de MEC no quadriênio de 2002 a 2006 e pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários. Professor Johnny, se pudesse subir ao palco. Aqui vai para frente, aqui vai para trás. E esse aqui é o museu. Não pode botar na casa dele. Tá bom. É isso. Posso tirar a máscara para falar? Pode. Obrigado. Não fala o que eu falei. Ah, não. Se houver algum problema, eu ponho. Algum problema para você? Não, eu ponho a máscara. É isso, calma. Não. É porque hoje na defesa de tese, quem falava tirava a máscara. Não. Eu ponho. Não, mas a gente teve a licença de 20 minutos, então não tem problema. Tá. Tá funcionando já? Tá. Posso cantar o Chico Mineiro? Eu e o Chico. Boa noite para vocês. Eu sou professor do IMEC. Tenho um pouquinho mais de 51 anos. E eu acho que algumas pessoas aqui têm uma mãe que não tinha nascido quando eu comecei a dar aula aqui. Então vocês têm que fazer um desconto de tudo que eu vou falar. Porque eu sou velho falando para gente moça. Eu comecei a usar o computador em 1967, viu, João? Tinha 16K de memória, aí eles envenenaram, botaram roda liga leve, botaram disqueteiro no porta-mala, e aí passou para 16K de memória. É indecente. A gente conseguia resolver sistema 10 por 10, mas a gente não conseguia inverter matriz 10 por 10, só conseguia inverter matriz 9 por 9, que não cabia na memória do computador. E em 1974, entrou um cara na minha sala, a minha sala tinha 5 pessoas. Tinha o Cadão da computação, tinha aquela uruguaia, esqueci o nome, tinha a Sueli, tinha eu, e tinha uma outra pessoa, naquele prédio que hoje é da pós-graduação da física. E ele abriu a porta e falou assim: quem que é o professor Johnny? Eu falei: sou eu. Ele parado na porta, assim: ó, eu sou noivo da sobrinha da professora Zoraide, eu tenho um problema e ela falou que você consegue resolver para mim. Vai, vem aqui. E ele precisava calcular o volume de uns tanques de ácido por uma fábrica de goiabada em Ribeirão Preto. Eu tinha feito a minha tese num programa aplicado, computacional, método das variações locais, em otimização. Mas eu não sabia resolver problema de tanque de ácido enterrado no chão. E ele contou o seguinte: sabe o que é? É que tinha o seu Antunes. O seu Antunes olhava, enfiava um bambu lá e só vai precisar pedir ácido daqui a 10 dias. Ah, não, anda logo, não precisa. Porque ele olhava pelo nível, ele sabia, intuitivamente, sei lá eu como. Pode ser magia negra. E aí, o seu Antunes se aposentou e foi embora para um sítiozinho que ele tinha dado no rio e veio pescando. E ninguém mais conseguia fazer medida, o que dava um prejuízo lascado. Porque se o caminhão demorava 2 dias, eram 2 dias sem produzir. E se o caminhão chegava 2 dias antes, não podia soltar o ácido. Então tinha que pagar para o caminhão voltar para São Paulo, para depois de novo ele voltar com ácido. Então, o chefe não sabia fazer, falou para o gerente falou para o... Aí caiu no estagiário, coitadinho do noivo da filha do professor Zoraide. E eu falei assim: eu sou estagiário, e não tem ninguém para fazer isso aí, não. E você não foi ao CREA? Não, ninguém sabe isso aí. Por isso que eu estou mexendo, porque eu sou estagiário e todo mundo manda em mim. Ele falou: manda em mim.
E eu falei, tá bom, então conta a história para mim. E não era aquele tanque hemisférico, era um tanque que tinha uma calota esférica. E a gente só sabia o comprimento da flecha, o comprimento do tanque e o raio do tanque. Então a gente precisou fazer integral em 2 dimensões para calcular volume e, pela primeira vez na minha vida, eu precisei usar, depois já usei muitas vezes, eu usei coordenadas polares. E vocês acham que é uma coisa só para fazer prova, né? Não é, não. A gente usa toda vez. Por quê? Porque todo problema tem que ser simplificado. E o jeito de simplificar o tanque era supor uma simetria. E fizemos lá e levou embora. Depois ele me trouxe uma garrafa de vinho ruim, doce que só vento. Bom, eu vou falar a vocês, eu sou entusiasmado da aplicação de matemática. Tem aquela piada, uma piada lazarenta. Eu nunca me canso de ouvir. Hã? Eu nunca me canso de ouvir. Nunca o quê? Me canso de ouvir. É a piada do balão, não sei se vocês conhecem. É capaz de vocês darem risada e vão ficar... Como é que fala? Eu vou ficar pé da vida. Teve um concurso de balões numa cidade aí do interior. Eu sou caipira de Mojimirim, por isso que eu sei falar a linguagem dos mestiços. Quer ver? Ó? Vou dar um exemplo. Sarta, soldado, marvado, calçado, lá vai, porta, tá bravo. Tá vendo? Eu sou bilíngue. Eu sei falar português e sei falar caipirês, que é da minha origem. E aí tiveram um concurso de balões lá, e cada país entrou com um balão, e os balões subiram e começaram a flutuar, e todo mundo olhando. De repente deu uma tempestade, chegou um vento que veio de Itapira. Estou falando de Mojimirim, né? Tem um vento de Itapira que bateu com uma chuva que veio do Iguaçu, e que e os balões não sabiam o que fazer, e os balões, todo mundo subiu, porque não podia baixar, tinha medo de enroscar em árvore, cair num rio, alguma coisa assim. E aí passaram a noite morrendo de frio lá em cima. Aí quando começou a clarear o dia, tinha 2 em cada balão. Tinha o navegador e tinha o outro com o balão. E ele falou assim, baixa o balão, vai baixando devagarinho. E o cara que estava com o maçarico apertou, e parou de soprar do calor do maçarico, o ar não ficou tão quente, e o balão foi descendo, e a brisa levando o balão devagarinho, descendo devagarinho. Aí ele viu um cara lá embaixo, e gritou, não! O cara lá embaixo estava passeando com o cachorrinho dele, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, fez assim, vamos. O cachorrinho dele chamava Fifi, vamos, Fifi, vamos. Aí ele falou assim, aqui em cima, pô! Aí o cara olhou para o balão e disse, oh! Onde que nós estamos? O cara pensou, ele não coçou a cabeça, porque ele é que nem eu, estava caindo o cabelo, ele ficava com vergonha de cair muito, mas ele quase coçou. Aí ele falou, já sei, num balão! Aí o cara que estava lá fazendo as perguntas, o navegador falou assim, sobe. Como sobe? Sobe! E aumentou o maçarico, o balão subiu. Aí por que você não perguntou mais alguma coisa para ele? Ele não adiantava perguntar nada. Por que não adiantava? Porque ele é matemático, você não viu? Como você sabe que ele é matemático? Ele pensou para responder, falou a verdade e não servia para porra nenhuma. Eu, há muitos anos, não trabalho com matemática que não serve. Por isso essa é a minha paixão por esse problema que o médico trouxe lá. Que é uma coisa que a gente pode fazer com um tipo de algoritmo, com o tipo de algoritmos com os quais trabalham o Peter, o Marquinho, o Estevão e o João. Aliás, o João hoje ocupa a sala que eu usei há muitos anos atrás. Naquela sala só pode entrar quem é bonito, inteligente e modesto. Por exemplo, nós dois. Então, eu tenho trabalhado, hoje defendeu uma tese de doutorado aqui em cima, um rapaz, o Gesivaldo Santos Silva, que é da cidade de Imperatriz. E desde criança ele é invocado porque o pai e a mãe dele tomavam banho no riacho Bacuri. E por causa da Serra Pelada, o garimpo do ouro, por causa da construção da barragem Tucuruí, apareceu muita gente na cidade e não tinha onde morar. Então eles ocuparam, invadiram a área perto dos córregos, porque podia tomar banho, que todo mundo fazia, e jogavam tudo na água, porque é o que funcionava quando morava
65 pessoas lá. Mas parou de funcionar quando começaram a aparecer 65 mil pessoas chegando os dejetos de água. E esse córrego Bacuri sai um pouquinho a montante, ou seja, rio acima, da estação de captação de água para a cidade Imperatriz. E ele cresceu com aquilo, querendo um dia poder tomar banho do rio Bacuri. Então, ele resolveu, na tese doutoral dele, estudar o comportamento, a dinâmica da poluição naquele rio. Foi divertidíssimo. Ele me chamou, eu só fiquei fazendo a matemática, mas ele precisou tirar uma carteirinha com a Marinha para poder pegar o barco, para poder ir fazer batimetria, você vê quão fundo é, e ver as velocidades, enfim, e medir os riachos quando tem muita chuva e quando tem seca, quando tem muita chuva e quando tem seca. E eu gosto de trabalhar. O André Crides fez a tese estudando usando Navier-Stokes, como se movimenta o agroquímico ou agrotóxico que escorre das margens da represa do Rio Manso. É onde o pai dele tem a propriedade, implanta e usa produtos agroquímicos. Não posso falar agrotóxico. Não falei. Mas se eu pudesse falar, eu falava agrotóxico. Mas não posso falar, eu sei. Muito bem. A mesma coisa aconteceu com a Lady Vomit, que trabalhou com o Lagoa de Chagoruré. O Geraldinho, que é de Cuiabá, e é um frequentador religiosamente fiel da Chapada, trabalhou também. O Silvio estava num projeto na Argentina para estudar a região de Pântano, e ele fez a tese dele em cima do comportamento de capivara, que de 7 em 7 anos as capivaras sumiam. E os turistas alemães não votavam no ano seguinte. Turista alemão, americano, adora capivara. Eu não sei porquê. Meu cunhado americano, músico, e ele chegou aqui e viu capivara. E aí olhou a capivara e ficou encantado com a capivara. Quando vem ao caso. Para de me interromper. Muito bem. Quando a gente trabalha com um problema assim, como esse problema do Dr. Leonardo que eu mencionei, a primeira coisa que a gente faz é ler o mundo. Essa expressão é do Paulo Freire. Ler o mundo é olhar o que está acontecendo à sua volta. Gente, deixa eu fazer um intervalinho aqui, pera um pouquinho só. Não tem nota. Não vai ter prova. Eu não vou, vocês estão todos de máscara, eu não vou reconhecer vocês. Então, qualquer coisa que eu falar, que vocês tiverem vontade de comentar, por favor, André, nossa, olha lá, olha o Catarina lá no fundo, o senhor tá bom? Qualquer pessoa que tenha vontade de interromper e comentar, faça isso, por favor. O André sabe que eu preciso disso quando eu dou palestra. Eu não conheço vocês, não adianta você fazer caras de, ai meu Deus, sabe, não adianta, eu não vou saber. Muito bem, então eu vou continuar. O nosso problema na leitura do mundo hoje foi a Covid. Como que o SARS-CoV-2 se esparrama? A gente lê o mundo. O segundo passo para a construção de conhecimento, de acordo com Paulo Freire, é que a gente tem que construir conhecimento dialogando. Como é que nós, da matemática, fazemos isso? Nós separamos as variáveis, mas nós temos que simplificar o problema. E dá uma raiva. Também vou para intervalo de novo. Eu tenho um ódio. Porque como é que pode alguém da física fazer uma coisa melhor que alguém da matemática? É impossível, geneticamente, moralmente, religiosamente, evidentemente. Mas nós não sabemos trabalhar com mudanças globais. Porque eles sabem pegar as hipóteses. Você pega um modelo de um matemático, liga tanta coisa com tanta coisa, que parece uma macarronada ele troço. E vocês vão ver, enquanto a gente não aprender a fazer com os físicos, gente, eles inventaram uma coisa chamada movimento retilíneo uniforme. Isso não existe no universo. Não existe. A luz vem e entra no buraco negro, faz curva. Não existe movimento retilíneo uniforme. Para sempre, assim, com tempo para infinito, não existe. Os próprios físicos que disseram isso. Inventaram um monte de coisa. Então, você quer ver o que o físico faz, que o matemático não pode fazer, e eu queria poder fazer? Eles cortam pi com 3. 3 vezes 14, como é que corta? E funciona! Vai você tentar fazer isso numa prova aí do Peter. Corta o pi com 3 e toca em frente. Está ferrado.
A gente sabe que não pode, mas eles conseguem fazer e as coisas dele funcionam. E é por isso que eles trabalham melhor do que os matemáticos nas mudanças do nosso planeta. Se bem que quem conseguiu ver que não era erro numérico, de integração numérica, o aumento do buraco da camada de ozônio. Foi um matemático da análise numérica. Muito bem. E é uma situação, a situação do problema da Covid, o que é a situação do problema da Covid? É um problema de saúde. É um problema lá dos nossos sucessivos, assim chamados, ministros da saúde, que são, apesar de serem a favor da saúde, são contra a vacinação, mas isso não vem ao caso, e eu fico, esses caras que tiveram esse comportamento tinham que ser presos pela irresponsabilidade. Mas parece que é uma coisa de saúde pública, parece que é uma coisa de médico, parece que é uma coisa de hospital, porque falta leito, é uma coisa de engenharia civil, construir um hospital correndo, parece que é um problema de fármacos, ivermectina funciona, cloroquina, da economia, da política. A pessoa que usa a cadeira da presidência da República hoje falou que ele não era a favor do confinamento. Ele era contra. É por isso que o Brasil está mal, porque esses caras todos foram, enfim, é essa coisa assim. O que o cientista, o que a ciência tem que fazer? Quem disse isso aqui foi o Oswaldão. O Oswaldão disse que ele é da Academia de Ciências Brasileiras. Ele disse que o que a gente faz na universidade? A gente pega dados na natureza e na sociedade e transforma esses dados em informação. Não dá para fazer isso sem dialogar com outras áreas do conhecimento. Você quer trabalhar com Covid? Vai conversar com médico, enfermeiro, químico, médico sanitarista, político, sabe? Não tem jeito, não tem jeito. E eu vou dar um exemplo. O meu time do coração é o Mogi Mirim Esporte Clube. Eu nasci lá, então não tem escolha. Se eu fosse uma cidade melhor, eu torcia para outro time. Mas o Mogi Mirim é o time do meu coração e parece que ele vai conseguir disputar a Série D do Campeonato Paulista. Mas parece que vai conseguir. Tem alguém de Mogi Mirim aqui? Poxa, se tivesse, eu ganhava um beijo. Se eu disser que a torcida do Mogi Mirim Esporte Clube aumenta 2 pessoas por mês, é motivo de gáudio, de alegria, de felicidade, de soltar rojão. Mas se eu disser para vocês que a torcida do Corinthians cresce 2 pessoas por mês, vocês vão dizer, o Corinthians está mal. Não sei se está, acho que está, não está muito bom. Mas, enfim, por que 2 e 2 é o mesmo número, é a mesma verdade, para um caso é ruim e para outro caso é ótimo? Aliás, não é nem ruim, é ruim. De tão ruim que ele é ruim. E aí, por que de tão bom que ele é ótimo? Por causa do tamanho da torcida. Então, enquanto eu não fizer essa normalização, eu não transformei esse dado numa informação válida. Embora seja o mesmo dado, 2 torcedores por mês. Outra coisa, então, isso aqui. Com essas informações, a gente constrói ciência, cria conhecimento e há um 4º passo. Então a gente estuda, vai, pega, faz, publica um artigo, aí o revisor 1 manda fazer aquilo, o revisor 2 manda fazer aquilo, então é que nem eu, que 2 revisores disseram, tá bom para publicar, a editora em chefe falou, não gostei não, tem que fazer isso. Aí eu fiz aqui isso, e mandei para lá, ela mandou para outros 2 revisores, que falaram, se mudar um pouquinho aqui, mudar um pouquinho ali, pode publicar. É sempre assim. Sofre a crítica, inclusive epistemológica, no que você faz. E aí é publicado, e você construiu o conhecimento, e pôs na estante, e colocou no seu látis, e acabou. Cacete que acabou. Não acabou. Existe um outro passo, que é colocar esse conhecimento a serviço da sociedade e da natureza. O Paulo Freire fala que a gente, para construir conhecimento, a gente tem que ler o mundo, a gente tem que construir conhecimento dialogando, a gente tem que submeter esse conhecimento à crítica e a gente tem que colocar o conhecimento a serviço da comunidade e da sociedade. Engraçado que é tão parecido com matemática aplicada, né? Matemática aplicada às coisas da vida.
Opa, desculpa. Com a matemática é assim também. Não existe matemática aplicada sem matemática. O professor Rodney foi dos primeiros professores aqui, foi meu orientador de iniciação científica, aposentado hoje, depois foi professor muito tempo na Federal do ABC, foi meu padrinho de casamento. No dia seguinte ao casamento, às 6h30 da manhã, ele foi em casa, tocou a campainha, parecia que alguém tinha colocado esparadrapo, tanto que ele tocou, e ficou tirando sarro da minha cara, e a mulher dele brava com ele. Então o Rodney e eu somos pessoas muito amigas, de confiarmos um no trabalho do outro. Mas houve um debate na Universidade de Ouro Preto, mediado o debate pelo então reitor, o João Cândido. E o Rodney falou um monte, e depois ele falou: quer fazer modelagem? Vai aprender matemática. Eu levantei para falar, eu tive que falar tudo 3 minutos, que o Rodney usou o tempo todo. Aí eu falei assim: olha, você quer aprender matemática? Vai fazer modelagem. Porque a gente nunca sabe o que vai aparecer na frente da gente. O nosso coordenador da graduação, coordenador adjunto da graduação, o professor Ricardo Bilotti, inventou um curso. Houve uma reunião e foi convidada para a reunião a doutora e professora do Unicamp, então, Silva Brandalize, e a Silva Brandalize falou assim: enquanto vocês estão preocupados, reunião para discutir Brumadinho, o programa da represa em Brumadinho. Você sabe essa história, né, André? Enquanto vocês estão preocupados com o Brumadinho, eu estou preocupado com Mariana, que é o acidente que aconteceu em 2010. E por que eu estava preocupado com Mariana? Porque quando rompeu a barragem de rejeitos, aqueles rejeitos foram sendo depositados na terra inundada. Quando o rio baixou, a água baixou, e o rio voltou para o leito anterior, aqueles rejeitos ficaram na terra. E essa terra era exatamente no cordão hortifrutigranjeiro das cidades. E as pessoas que comeram esses produtos tiveram alteração genética. E os filhos têm uma incidência muito maior de câncer do que em qualquer outro lugar do Brasil. Ela descobriu isso e mostrou o gráfico para a gente. Ela veio falar aqui, o João estava na palestra dela. Não estava, João? Não? Não lembro. Acho que você estava, porque... História, tá? Hã? Mas já ouvi a história. Né? Bom, então, nessa reunião aqui nós fomos, que ela falou, tinha gente do jornalismo, da divulgação de científica, da química, da física, da medicina, do marketing, tinha gente da Embrapa, tinha gente da Embrapa Tanquinho e da Embrapa que tem aqui, da informática, e por aí afora. Tinha muita gente, por quê? Porque a gente conversa, trabalhar junto no universo científico, não é só trabalhar com matemática. A gente tem que engolir os caras da física, que fazem algumas coisas melhor que nós, que não pode. O povo da medicina, o povo da ecologia. O povo da medicina tem muita pressa. Uma vez um cara me procurou e falou assim: eu preciso de um negócio assim. Aí eu dei para o João Gili fazer na tese de mestrado dele. E em 7 meses ele tinha um resultado para o cara. O cara falou assim: agora eu não quero mais, eu estou em outra. É um doutor Gentil, que trabalhava com urologia, e nós conseguimos resolver o problema dele. Mas não adiantava mais, porque ele tinha pressa. Isso acontece também muito quando a gente trabalha com matemática aplicada à sociedade e à natureza. Ninguém procura a gente para dizer: olha que coisa boa que está acontecendo. Eles procuram a gente para dizer: porra, eu estou mal, o que está acontecendo isso? É igual os caras da dengue lá, do Dr. Leonardo. Ela precisa de uma coisa assim logo. Todo mundo tem pressa de saber. Quando vocês forem trabalhar, não sei se vocês gostam de otimização, mas já aconteceu numa CEMAP, que um cara veio aqui, tinha sido aluno, trabalhava com otimização na firma, e ele gostava de otimização, fez iniciação científica com o Martins, junto com a Chet, e vocês conhecem o Martins e a Chet? Você conhece, né? São sensacionais, os dois. Professor, assim, primeira linha. E o gerente falou assim para ele: olha, me otimize isso aqui até as 2 horas da tarde, porque o gerente da América Latina vem hoje, depois do almoço. Quanto tempo demora para escrever um programa, para fazer, para procurar nos livros, para criar 2 meses e meio? Não. E ele deixou de almoçar para ter uma resposta pronta. Nesse caso, porque alguém mandou. Nos nossos casos da ecologia matemática, o tempo é muito mais curto. E a gente fica realmente tenso em ter que fazer as coisas.
Então a gente simplifica o problema dialogando, a gente escreve o problema numa das muitas linguagens da ciência, da matemática. Muitas linguagens é assim, a equação pode ser equação de diferenças, pode ser uma equação diferencial ordinária, pode ser um sistema linear de equações diferenciais ordinárias, pode ser um sistema não linear, pode ser uma EDP, pode ser um sistema de EDP, e vai complicando. O rei Afonso IV, conhecido como o Sábio, do então reino de Leão e Navarra, dizia que se eu tivesse sido Deus, a natureza ia ser muito mais simples. Porque a natureza é complicada. É complicada. A gente tem que criticar o conhecimento. Eu já falei isso aqui. Criticar avaliativamente a solução. Eu estava dando uma disciplina lá em Três Lagoas para professores do ensino médio. E eles falaram assim, mas por que você fala de polinômio de grau 4 ou 5? Porque eu fico invocado, que os números só resolvem polinômio de grau 2. Bom, polinômio tem de grau até 328. Quer dizer, eu nunca vi, mas que tem. Agora, por que a gente só faz polinômio de grau 2? Porque a gente sabe a fórmula de Bhaskara. Então é muito mais importante aprender de polinômio, mesmo que você não consiga achar as duas raízes. Então, eu falei, olha, vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui comprou uma coisa de prestação? Hoje, na hora do almoço, eu comprei uma geladeira. Quanto você pagou? Tanto? Em quantos meses? Tanto. Assim, quanto é a prestação? É tanto. Nós vamos calcular o juro. Dá um polinômiozinho de grau 7, com 7 raízes, felizmente era ímpar. E aí, podia ser que tivesse até 6 complexas conjugadas. Como é que a gente achou as raízes? A gente deu um root, como é que chama o comando do MATLAB? Roots, né? Acho que é roots. Você põe lá os coeficientes do polinômio, e eu não sei calcular. Eu dei lá e fiz numericamente. E ela ficou possessa. Ela falou assim, professor, você me desculpa, eu vou sair da aula porque eu vou lá devolver a geladeira. E foi, e devolveu. Chama-se professora... ela se chamava de Edna, mas o nome dela não tinha acento. E a gente tem que criticar. Agora, veja o que acontece. Um polinômio de grau 7 tem 7 raízes. Todas elas são verdadeiras. São verdadeiras raízes. Mas é só que é uma que é um pouquinho maior que 1. Então, mesmo sendo uma verdade matemática, uma raiz complexa, uma raiz igual a 33 ou menos 14, não serve para o seu problema. Você tem que criticar os resultados que vêm da matemática. Mesmo porque nem sempre o resultado é único. Você resolve o problema usando Runge-Kutta de quarta ordem, H sobre 6, ou você resolve o problema usando o Runge-Kutta de quarta ordem com H sobre 8, que é 1K1, 3K2, 3K3, não tem a resposta verdadeira. Matemática aplicada no mundo real não tem resposta certa no fim do livro que você conferir. Não existe a resposta certa. Tá? E não tem um livro para explicar tudo para a gente. Escuta, você está vendo o horário já? Alguém sabe? Alguém me ajuda? Tem meia hora. Meia hora, hein? Tá bom. O que eu queria trazer para vocês, para colocar o contexto da Covid, é colocar um pouquinho de história das pandemias. Essa parte da... Essa parte aqui, ó, essa parte da palavra, pandemias, esse demi aqui é o mesmo demi de democracia. Então, pandemia é uma expressão que a gente usa quando tem muita doença em gente. A gente não usa epidemia, nem pandemia, quando nós estamos falando de doença de gato. Aliás, existem palavras próprias para isso, mas ninguém usa. Então, se alguém falar para você de pandemia de cachorro, não precisa dar bronca, não. Devia falar em zootia, mas isso é só frescura de velho, que nem eu sou. Eu vou fazer 75 anos agora, imagina. Eu estou para lá do... Eu acho que quando carimbaram prazo de validade em mim, acho que o cara borrou aqui, quem sabe já passou do prazo de validade. E a primeira grande pandemia foi por causa das conquistas militares do imperador Justino. O Justino foi o último imperador romano dito pagão. Depois dele veio o esqueci o nome dele. Constantino, que se converteu, e aí pronto. E aí veio Constantino. Quem conta essa história muito bem é aquele
Aquele cara que vive dando entrevista, falando mal de todo mundo, eu vou lembrar. Aquele cara que escreveu sobre a vida do Livingston, do Abraham Lincoln. Nossa, escreveu um monte de livro, delicioso. Eu vou lembrar. E isso foi em 541, 542. E como é que a doença viajou? As tropas foram lá, pegaram o bicho e trouxeram o bicho de volta para Roma. E aí invadiu a Itália toda. Morreu milhões de pessoas. Depois a peste bubônica. Algumas pessoas chamavam naquele tempo de peste negra, porque as pessoas ficavam escuras e com bulbos no corpo. E morria. Era hiperdemocrática. Teve até crise na igreja, porque líderes religiosos importantes, portanto santos, portanto protegidos por Deus, estavam morrendo também, igual gente vagabunda, sabe? Torcedor do, sei lá, Palmeiras, do São Paulo. Estavam morrendo também. Mas como que pode? Depois, a mesma coisa aconteceu. Em Itália, a peste bubônica chegou na Itália, em Londres, em 1629, e ela teve um refluxo. Depois China e Índia, em 1885, e nessa brincadeira morreram 250 milhões de pessoas. É como se, da face da terra, eliminassem toda a população do Brasil e mais uns par de Uruguai aí por meio. E a população do mundo não era os bilhões que nós temos hoje. Era uma caquinha de gente. Eles nem transavam direito. Depois teve a epidemia de cólera, mais de 1 milhão de pessoas, a varíola, 60 milhões de pessoas, a gripe espanhola. A gripe espanhola é interessante, historicamente, porque na época em que ela graçava, 1919, 1920, 1921, ela matou mais gente do que morreram na Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, algumas pessoas otimistas dizem que morreram 50 milhões de pessoas. As pessoas pessimistas dizem que morreram 100 milhões de pessoas. O número aceito hoje é cerca de 80 milhões de pessoas. Foi uma guerra totalmente imbecil. E as pessoas achavam que, como estavam lutando com as cores da pátria, em azul, vermelho e branco, fica a França, e se entraram correndo e tinha um cara lá com metralhador, ia matando um por um. É terrível, pai. Aliás, guerra é uma coisa horrorosa. E a gripe espanhola matava tanta gente no interior do Brasil que as prefeituras mandavam uma carroça passando nas ruas e as pessoas pegavam os cadáveres e jogavam em cima da carroça e enterravam tudo numa vala comum. A gente não está muito preparado para a morte. Isso aqui é a peste bubônica. Aqui nós temos 1347 e aí nós estamos vendo como que ela foi tomando conta da Europa e isso aqui, gente, não escapou ninguém. Não escapou ninguém. Não, ninguém. Aqui, ó. Opa, não era para ter. Deixa eu ver o que eu fiz. Você está voltando, Gente, não escapou ninguém. E agora, isso aqui veio depois, tá? Isso aqui foi uma rebatida. É daí que apareceu a expressão quarentena. Porque as pessoas se deram conta de que não era que eles tinham pecado muito. Eles provavelmente tinham pecado muito. Mas não era por isso. Era porque os navios chegavam e tinha gente com peste bubônica no navio. Então eles disseram que só pode descer do navio depois de 30 dias. Aí aumentaram para 40 dias e é daí que vem a palavra quarentena. Vem de deixar as pessoas presas no navio. A cólera começou aqui na Índia, se esparramou aqui para a China e foi embora e tomou conta do mundo. Do mundo como ele é conhecido hoje. E a cólera é uma doença, gente, tem vacina, desde 1886. E a cólera mata. Mata. Eu tenho um aluno que quer estudar cólera no país dele, é de Moçambique, e ele quer estudar cólera em Moçambique. A varíola é terrível, porque a varíola foi muito usada para limpar o território dos indígenas autóctones. Pegavam roupa de gente que tinha varíola e davam para os índios usarem, e eles usavam e pegavam varíola e morriam. Isso também tem vacina. Tem gente que não gosta de vacina. Isso aqui são as bolinhas coloridas que comparam quantas pessoas morreram de AIDS, da praga justiniana, da gripe espanhola, da smallpox, varíola,
e da peste bubônica, e por aí vai. Isso aqui é a síndrome aguda respiratória do Oriente Médio. Que do Oriente Médio? Isso aqui cresceu no mundo todo. É a mesma coisa dizer que a Covid é chinesa. Muito bem. Muito bem não, muito mal. A gripe espanhola, que afetou a minha sogra falecida, lembra-se de quando passava a carroça, que os vizinhos iam jogando os mortos dentro da carroça para enterrar bem fundo em algum buraco. E o que a gente pode fazer com a matemática? Em outras áreas deve ser assim. Quem é da química? O que a gente pode fazer com matemática para ajudar no combate à Covid-19? O que a gente pode fazer com biologia? O que a gente pode fazer em termos de construção de hospitais, em termos de logística e distribuição de remédio? O que a gente pode fazer? Deve ser parecido, tá? A gente sempre vai ter que compartilhar novas coisas com os cientistas. E eu queria falar para vocês do modelo clássico de Kermack e McKendrick. Esses dois senhores trabalharam em cima de resultados anteriores e conseguiram, com uma equação matemática, é fantástico. Eles eram matemáticos puros, purinhos, imaculados, mas tinham um compromisso com a necessidade social. E eles resolveram analiticamente a solução. Está no livro do Murray, James Murray. Acho que é o único livro dele que tem na biblioteca. M-U-R-R-A-Y. Vocês procuraram esses dois nomes? Esses dois nomes mostram claramente, você vai lá nesse livro e você consegue. E ele faz uma solução, e a solução é analítica. Que linda! Você disse que não tem solução analítica, Johnny? Eu digo, se eu quisesse mostrar para vocês, quais os problemas têm solução analítica? Vou mostrar para vocês quem tem solução analítica. Eu vou fazer aqui, ó. Esse aqui é o conjunto. Esse aqui, eu tenho que pegar 2 pedacinhos de giz, porque eu vou fazer 2 coisas. Então, primeiro, aqui é o conjunto de todos os problemas que tem para resolver ao longo de todo o tempo no universo. Agora, com giz cor de laranja, eu vou desenhar os que têm solução analítica. Desenhei. Não tem. Não tem. E sabe por quê? Porque a gente não sabe. Quantas funções vocês conhecem? É que nem gente conhecida em São Paulo. Está cheio de gente em São Paulo, mas eu só conheço 3 ou 4 famílias. E às vezes casa um filho de uma família com outra. Por exemplo, você calcula a raiz quadrada do módulo da exponencial de x. Mas não sai disso. A gente sabe polinômio, sabe função racional, sabe exponencial logarítmica, sabe função trigonométrica. O que mais você sabe? Potenciação é a raiz, o que é? Uma combinação dessas coisinhas assim. Não consegui entender. Uma combinação linear. E sim, uma combinação, mas nem linear, é não linear. Se você pega o seno do módulo, do log na base x, do argumento da tangente hiperbólica de x, precisa continuar? Não precisa. Isso é um infinito enumerável de complicações. Agora, funções, problemas, existe infinito não enumerável. É fogo. Ó, fecha o olho, se enfia a mão na natureza e puxa uma medida. Qual é a probabilidade dessa medida estar certa? É 0. Por quê? Porque o número de números reais que existe é infinito não enumerável. E o número de racionais, que é o que eu escrevo, e se eu escrever usando a calculadora, todo número vai ter que ser uma coisa assim, ó. É um número n dividido por potência de 10. Isso aqui é um subconjunto próprio dos números racionais. Isso é um valor expresso em números decimais. E se você tentar pôr no computador, tem um monte que não cabe. Então, mas esses caras fizeram o seguinte: a hora que tinha que botar o exponencial, eles escreveram a série de Taylor, a série de McLaurin do coitadinho, e truncaram aquilo e fizeram. E, gente, eu não quero que vocês acreditem em mim. Vão lá e vejam o resultado, o gráfico do resultado que eles obtiveram em função dos dados. Para quem tem aula comigo, eu sempre digo: bem-aventurados os que viram, ouviram e não creram no Johnny. Então, não acreditem em mim, mas é fantástico que a matemática, gente, funciona. Eu sou um professor muito sem vergonha. Eu chego no primeiro dia de aula e falo assim: tem mais uma coisa. Se eu não conseguir mostrar para vocês para que serve o assunto, eu tiro do programa. Por quê? Porque eu usei tudo.
Quer dizer, tudo não. Determinante acho que eu só calculei com letra. Nunca calculei com número, nunca precisei calcular. E tem mais uma coisa que eu não fiz, não sei o que é, mas determinante é fatal. Eu sei que vocês gostam de calcular, mas as matrizes com as quais eu mexo são matrizes, por exemplo, 200 mil por 200 mil. Então não faz sentido eu tentar usar a regra de... Eu não consigo falar porque é muito feio o palavrão. Vou virar de costas para você não ver na cara que faz Kramer. Eu sobrevivi até hoje sem jamais ter usado essa... E eles conseguiram resultados... esqueci o trenzinho aqui. Eles conseguiram resultados muito bons. Por que eles conseguiram resultados muito bons? Qual foi a sacada deles? Tem que ter sacada. Você tem que olhar para uma coisa e, em geral, quem olha para a coisa fora da caixinha consegue... E outra coisa que a gente faz, gente, em matemática, quando você aplica matemática na natureza, na sociedade, você é autorizado, às vezes é obrigado a fazer tentativa e erro. Você tenta, erra, aí você tenta de novo, erra de novo, e tenta de novo, erra de novo, até que um dia você tenta e acerta. O que você faz? Você pula no banheiro, põe a toalhinha em volta das partes e sai correndo para a rua gritando eureka, 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 porque você acertou. Mas a vida da gente, não sei se o João concorda comigo, mas a vida da gente é se dar mal. E é bom que as pessoas saibam os erros que você fez, porque a gente aprende com o erro dos outros também. Eu queria citar o Schrödinger. Por que a gente tem que simplificar o problema? O Schrödinger falou que qualquer problema verdadeiro tem um número de variáveis igual ao número de Avogadro. 6 vezes 10 é 23, alguma coisa assim, né? É isso. 6 vezes 10 é 23. Ele diz, Schrödinger, não sou eu que inventei, eu gosto de inventar essa frase assim, para chocar, mas foi ele que falou. Aqui. Formulação de tipo macarronada, eu já falei para vocês. Você põe tantos... O André tentou fazer isso aí. Estava estudando a poluição na Baía de Santos, ele queria pôr temperatura, salinidade, maré, se choveu, se não choveu, raios ultravioletos. Eu falei, André, pelo amor de Deus, a hora que você faz um modelo assim, tem tanta coisa, que parece uma macarronada. Qual o problema disso aí? É que se a gente não puder usar subsistemas, a gente não sabe o que aconteceu, por exemplo, se você começar a tratar a água que sai do Guarujá, do Porto de Santos. O que acontece? Se fizer o que Santos fez há uns prefeituras atrás, que os prédios que não estavam ligados na rede de esgoto, tapar toda a saída. Aí tinha que ligar na rede de esgoto. Aí os prédios se mexeram. Isso afetou a balneabilidade da praia? Se você estiver usando temperatura, raio ultravioleta, balneabilidade, presença de gente na praia, se criança faz xixi ou não, não adianta. Você tem que saber. E, gente, a gente precisa aprender com os físicos. Parece inacreditável, né? Que alguém da física faz alguma coisa melhor que a gente. Mas a gente tem que aprender com eles. Cortar 3 com pi, eu ainda tenho... enfim. E o Heráclito. Houve uma grande discussão filosófica no passado, porque Parmênides dizia que as coisas são sempre iguais. As coisas não mudam. As coisas sempre preservam a sua essência. Você pega uma fatia de goiabada, na goiabada tem a goiaba, tem o açúcar, tem maçã, tem melado, tem aquelas coisas todas que eles usam. Está tudo lá e não mudou. E o Parmênides era um cara politicamente muito hábil. Então todo mundo achava que ele estava certo. E o Heráclito era um coitadinho, era um cara chato. Ele fazia questão de curar as bolhas da pele dele desculpa falar assim, mas é verdade, com bosta de vaca. Uma coisa que se fazia no interior de São Paulo no século passado ainda. Colocava, assim como colocava fumo no umbigo da criança para curar, enfim. E o Heráclito, ele fazia isso e ele ia discutir com os filósofos lá. Heráclito era completamente ao contrário de Parmênides. Enquanto Parmênides dizia assim que as coisas nunca mudam na essência, o Heráclito falou que a única coisa que nunca muda é que tudo está sempre mudando. Daí, nós trabalhamos com equações de diferenças, equações diferenciais ordinárias e parciais. Certo? Graças a Deus, alguém acha que as coisas estão sempre mudando. E a sacada deles foi dividir a sociedade em suscetíveis, infectados e R.
R poderia ser removidos para o hospital, e o R poderia ser pessoas que conseguem uma resistência temporária ou permanente. Por exemplo, para quem não está vacinado, a cólera quase sempre mata. Então, o R é o cara que é removido para o hospital. I é o cara que ficou doente, e S é o cara que não está doente ainda. Por que a epidemia, como chamava aquela epidemia na Libéria? Que as pessoas... Ebola? Ebola, sim. A cultura local era que para a pessoa que morria, para a pessoa ir ter uma boa viagem para o céu, precisava todos os parentes passarem a mão nele, passavam a mão nele. E o que acontece? Todo mundo pegava ebola. E era removido para o cemitério. Tá certo? E então essa foi a sacada deles, dividir a sociedade. Porque não tem assim, você é suscetível? Eu meio que acho que eu estou. Não é assim. Ou você é ou você não é. Faz o teste de sangue. Tem? Não. Então você é suscetível. Tem? Então você é infectado. E você tem muito mais anticorpos, então você é resistente. Ou você está no cemitério, então você é removido para o cemitério. E essa foi a sacada deles. E o primeiro modelo que eles fizeram foi esse aqui. Não precisa apontar ali, né? Tem esse negócio aqui. O DSTT, como é que varia no tempo a população de suscetíveis? Cada vez que o suscetível encontra um infectado, aqui eu uso o parâmetro B, e o B é 1 sobre gente desses tempos, as pessoas deixam de ser suscetível para se tornar infectado. É menos aqui, é mais aqui. E o que acontece com o cara que é infectado? Se ele fica doente 10 dias e morre, ele vem para cá. Ou se ele fica resistente, 10 minutos, tá bom, 10 minutos. Eu vou. Agora, existem outras coisas, como por exemplo, outras doenças. Ficar apaixonado. O cara fica apaixonado. Aí depois briga, que a menina brigou com ele, e acabou, deu um pé no, né? E aí, eu não quero mais saber dessa porra namorada, não sei o que. Mas aí vai pra balada, um dia encontra uma gatinha e pronto, acabou, e ficou infectado de novo. Então ele é resistente por um tempo e ele volta a ser suscetível. Tá certo? Não é como torcer para futebol. Eu conheci um motorista de táxi que falou assim que eu era santista. Mas um ano que o Santos perdeu tanto que eu parei de torcer para futebol. Agora eu estou mais simpático ao Palmeiras. Quer dizer, ele ficou resistente, voltou a ser suscetível a outra doença. Isso aqui. Quando a gente trabalha com isso, como é que você critica a resposta? A tese do Gesivaldo, ele criticou a resposta assim. Ele colocou as curvas de nível do movimento da mancha de poluente em cima da fotografia de satélite. E deu em cima. Eu falei, crítica? E tem mais uma coisa que acontece em matemática aplicada. Em algumas teorias, será pedagogia. Eu tenho uma teoria pedagógica e, como você chama? Guilherme. E o Guilherme tem outra teoria. O problema é o seguinte, é que para a minha teoria está certa, a do Guilherme tem que estar errada. E se a dele estiver certa, a minha está errada. Então a gente discorda. Essa palavra discordar, concordar, acordar, tem como raiz latina cordis, coração. Então, ele tem um coração mau. É por isso que quando eu tive um piripaque, eu estava numa situação que só 36% das pessoas sobrevivem. E eu sobrevivi, estou aqui. E fiquei morto meia hora, mas tudo bem, estou aqui ainda, estou na luta. E eu fiquei meia hora morto. Mas não tinha bombinha para o cérebro, não. É só frio mesmo. Congelou tudo e eu fiquei lá frio. Aí eu acho que eu sou Linux, porque a hora que eles deram o reboot eu peguei. E aí então... E teve um cara que ficou 40 minutos. E voltou falando fino. Meu pé está ótimo. E vocês vão voltar falando fino, está feliz da vida fazendo palestra aqui em 2 oitavas acima do normal. Que coisa. Só tem problema quem está vivo. Essa é a minha política. Então, a gente tem que aprender com os erros da gente e dos outros. A gente tem que fazer uma colaboração inclusiva. O que é isso aqui? Dialógica deveria ser, não sei o que aconteceu aqui. Na construção, na crítica e no aprendizado. Isso aqui é tudo... Vou usar um outro compartimento. A gente trabalhou também com suscetível, exposto, infectado, resistente e morto. Pensando na Covid, o que é o exposto? É o cara que tem a Covid,
mas não tem sintoma. Ele já está transmitindo, mas ele não sabe que ele está com Covid. E o cara infectado é o cara que fica em casa e tem dor de garganta e diarreia, essas coisas todas. Aqui é o cara que é resistente e pode morrer todo mundo, mas sobretudo morre quem é infectado. Aqui todas as equações. Aqui, ó, aqui os mortos é todo mundo que morre aqui de I, tá certo? E aqui, ó, esse menos aí é o cara que fica infectado 20 dias e a cada 20 dias, a cada dia, 1/20 dos infectados entram no resistentes. E o cara fica resistente 3 meses. Depois desses 3 meses, ele, aqui é menos, aqui é mais, ele volta a ser suscetível. E eu não vou fazer todos eles, por causa do que tem um aluno, Felipe Longo, que falou, a pessoa quando tem contato com o infectado, fica logo doente. Então, se o suscetível tem contato com o infectado, ele fica logo assintomático. Ele não fica doente de cara. Mas o cara que é assintomático só transmite a doença depois de uns 5 dias dele estar infectado, porque o vírus tem que se ajeitar tal para começar a se reproduzir, então não tem carga viral para transmitir para outra pessoa. Então ele usou equações diferenciais com o retardo, que eu nunca usei na minha vida, mas é meu orientado, ele me obrigou a estudar isso aí. Outro modelo que a gente usa é suscetível, confinado, exposto, é o cara que está exposto, para não usar a equação de retardo, tem um exposto, o cara que recebeu o vírus, mas não está transmitindo, o cara assintomático, recebeu o vírus e está transmitindo, o infectado, o resistente e o morto. E eu tenho esses modelos todos, e eu queria andar para frente, outras mudanças que nós estamos fazendo no modelo. A gente tem ondas. Se vocês olharem para os gráficos, quem quiser olhar para os gráficos, é só entrar no site Worldometers. Eu sou vagabundo, eu escrevo assim no Google e ele me manda para o lugar certo. Worldometers, que tem os dados atualizados todos os dias. Todos os dias. A situação aqui está ruim? Está. Em número de casos, nós estamos em 3º lugar do mundo. Mas se a gente pegar casos por milhão de pessoas, nós estamos em 93º lugar. Então, a minha irmã, mora no sítio, assim, você está preocupado comigo com Covid? Mas no Brasil tem muito mais gente morrendo. Assim, pois é, Priscila, mas se você vê quanto, em comparação com a população, você vê que a Suíça está muito pior do que o Brasil. Muito pior. A França, Estados Unidos, Inglaterra estão muito pior do que o Brasil. Bom, enfim. Tem as ondas que a gente tem que... Quando começou a Covid, um monte de gente fez previsão. Um monte de matemática fez previsão. E eles diziam, vai chegar em maio, a doença foi embora. Depois não foi embora, então aí fizeram de novo, agora até julho não tem mais doença. E assim eles foram fazendo gráficos que subiam e desciam. Eles não foram capazes de incorporar as ondas, não incorporaram a vacina. É muito difícil calibrar o modelo e a gente essas coisas que eu escrevo só para fazer coisa. Mais ou menos a gente consegue acertar. Esse é um trabalho feito pela professora Juliana Marta, de Portugal. E o vermelho é o risco, o vermelho é o que o modelo fala, e os pontinhos azuis são a realidade. E olha, mas em compensação, nas mortes, a gente errou feio. Subnotificação? Talvez. Por isso que os nossos modelos têm aquela última equação, D maiúsculo dt é igual a menos μ infectado, que a gente achava que com as mortes, com os dados das mortes, a gente conseguiria calibrar o modelo. Mas não é assim tão fácil, porque muitas pessoas morreram e foi dada outra razão. Isso aqui são os modelos. Esses modelos que eu mencionei para vocês aqui, ó. Aqui é confinado, aqui é exposto, aqui é assintomático, aqui é exposto, aqui não tem nada, é todo mundo junto, aqui tem um modelo de confinado, exposto, assintomático, infectado, resistente, morto, e aí nós temos, e nós conseguimos fazer gráficos que seguiram as ondas dos dados reais, ó, casos ativos. Casos ativos, essa é o negocinho preto aqui, ó. Só que aqui errou. Então a gente tentou
E a gente errou, então a gente precisou continuar. E aqui esse é um esforço que eu fiz para ajustar o parâmetro. Essas modelagens têm que existir. Quando a gente trabalha com modelagem, a gente aprende da vida, a gente aprende a aprender, a gente aprende a fazer e a gente aprende a ser. Isso é uma coisa para mim muito importante. E construir novas modelagens, outra coisa. Eu estava falando do Guilherme, discordar de mim, em matemática aplicada, na modelagem de fenômenos, você precisa do cara que discorda. Você precisa do cara que não concorda com você, porque é ele que vai saber criticar o seu modelo. Então, quando o Rodney e eu falamos coisas tão diferentes, é óbvio que faz parte da vida da gente. Porque o Rodney falou, eu falei, levantou o Sebastião. Não, o Sebastião foi o último a falar. Levantou o dele e falou assim: não estou acreditando nesse negócio que vocês estão falando. E foi indo, todo mundo discordou da gente. O Marcelo Borba, de Rio Claro, o Dale, falecido, mas era de Ouro Preto, e um monte de gente. E aí, o último foi Eduardo Sebastião, assim: eu acho muito engraçado vocês querem mudar a educação, que vocês conseguem mudar a sociedade, a escola, o que adianta mudar o ensino de matemática? E aí o reitor deu fim na discussão, porque achou que aquele troço era para a gente sair almoçar, e aquele troço ia até às 5 horas da tarde. E todo mundo saiu abraçado, porque é todo mundo amigo, porque eu preciso da pessoa que pensa diferente de mim. Eu não sei se o André foi um aluno, mas não foi, né? Só foi iniciação. É isso? Hã? Ah, é? Então você sabe que eu sou assim, que eu realmente acho que é importante que a pessoa que e é isso aí que a gente faz. E a gente pôs um novo compartimento. Esses aqui são, eu voltei e eu estou mostrando um caso em que a doença ficou endêmica. Eu começo com 1.500 suscetíveis e eu vou indo com os infectados, e eu sei que tem suscetível, infectado, assintomático, exposto, não sei o que, mas eu fiz o plano de fase só de suscetível e infectado. O que isso aqui está dizendo? Que ao longo do tempo, isso aqui vai parar numa situação em que eu vou sempre ter uma endemia. É como sarampo, é como piolho, é como... Acabou, tá bom. Posso só ver o que eu escrevi aqui? Aqui são os gráficos, e esse aqui é ambulante, né? E os modelos têm que evoluir, porque a gente não usa mais parâmetros constantes. Nós hoje estamos acertando os modelos porque nós usamos parâmetros que variam no tempo. A transmissibilidade da doença era uma com alfa, outra com beta, gama, né? Tem o lambda, muito forte no Peru, mas não aqui, e depois teve a delta, teve a Omicron, e agora tem a B4 e B5, variantes da Omicron. E quando a gente incorporou isso aí, usando funções de Heaviside, acabou, já sei. Tem pressão econômica, o cara é encanador, como é que ele vai ganhar a vida? Ele tem que sair para trabalhar. Pressões sociais, o cara tem vergonha de usar máscara, porque não sei o quê. Os políticos, e a gente precisa combater o negacionismo. Esse negócio de curar, eu tenho uma cunhada que diz que ela pegou Covid 2 vezes e ela só não foi pior porque ela tomou cloroquina. E eu nunca tomei cloroquina e eu nunca fiquei doente. Eu tomei vacina. Amanhã eu vou tomar a 5ª dose. Eles estão vacinando bem? Já sei. O que faz da gente? O que faz a gente ser tão ambicioso? Eu vou dizer, não é tão ambicioso. É sim. É sim. Muitos de vocês vão ser professores em universidades. O professor é o bicho mais ambicioso que tem. Tem gente que quer ficar rico. Aí vai lá e não sei o quê. Como é que o Breaking Bad chama que o cara ficou riquíssimo. Não é difícil. Meu pai dizia que para o cara ficar rico depressa, ele tem que mexer com pornografia e venda de armas. Meu pai conhecia a África toda, a América Latina toda. E ele falou assim, é assim que a gente fica rico. Com drogas também, que todo mundo sabia. Agora, e famoso? Você vai ser famoso? Você está achando que você vai chegar assim um dia e está no shopping e alguém pergunta: você é professor de matemática? Posso fazer uma selfie com o senhor, com a senhora? Isso não vai acontecer. É que a nossa missão é muito, muito, muito maior. A gente dá aula com o aluno, a gente quer mudar a vida daquele aluno. E a gente quer que a vida daquele aluno mude a comunidade. Ou seja, a gente quer mudar a história. É isso que faz a gente ser tão desesperado para fazer as coisas.
É uma vergonha, viu, Florindo? Eu estou orientando 17 pessoas. Por quê? Porque por causa da aposentadoria, eu fui obrigado a tirar 4 meses de férias e 6 meses de licença-prêmio. E eu fiquei sem dar aula. Eu dou 3 disciplinas por semestre. E aí, então, eu aumentei o número de orientandos. Eu estou passando mal. Então, gente, bora mudar o mundo para uma coisa melhor. Para mim, falar aqui, como o João Florindo falou, antes de mim, é uma honra. É um prazer e é uma honra falar. Eu tenho um pedaço do meu coração ligado com essa CEMAP aqui. E pronto, e agora vamos para as perguntas. Vamos primeiro agradecer a palestra. Perguntas para o professor Johnny, gente. Se tiver pergunta, eu vou cantar o Chiquinho. Bom, esse é o professor Johnny, né? Quem estava na palestra do Jameli, que, né, ele deu o seminário dele sobre a massa científica, sobre a disciplina no Boldrini. Este é o professor Johnny que levou a gente lá para aquela disciplina no Boldrini. Então agora você já tem, né, já consegue ligar o nome à pessoa, né, só para ficar claro. O Jameli veio aqui e fez uma propaganda da sua Esse palestra. Jameli é que quando o doutor Leonardo falou daquele problema da dengue, o vice falou, mas eu sei quem faz isso. Já jogou o nome do João Florindo, e o João Florindo faz isso. Pena que não deu, porque a gente precisa dos dados, das imagens, né? Mas foi fantástico. Perguntas, pessoal? Johnny, parabéns pela apresentação, obrigado. Sempre uma honra assisti-lo também. Perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade de ouvir a sua opinião e a sua experiência. Queria que você me falasse um pouco, Johnny, sobre dados, sobre qualidade dos dados. Quanto que isso é importante. Você comentou do Covid, dos modelos que não acertavam, né? Quem tentou fazer isso com machine learning também se deu mal no começo. E em grande parte porque não tinha dado. Era tudo muito incerto. Como que é isso na matemática, Johnny? Olha, a gente se agarra ao que tem. 75 anos, o problema de catar dados da sociedade e da natureza é que nem fazer sexo na minha idade, é o que dá. Não dá para inventar muito, não. Desculpa, já foi demais isso? É Satanás que me tenta falar essas besteiras. Mas sabe, você tem que fazer com que você consegue. E às vezes a gente dá a resposta errada porque os dados não são suficientes. Então a gente padece por falta de dados. Vou contar uma história. Posso contar uma historinha curta? É porque eu estou no tempo de pergunta. Vai descontando. A professora Rosane Ferreira de Oliveira ela é de Angra dos Reis, e ela fez a tese dela dos acidentes de petróleo no terminal, o TBIG, terminal da Baía da Ilha Grande. E aí eu escrevi para a Marinha do Brasil, perguntei, você pode dar os dados de circulação de água para a gente? E eles mandaram, que era a condição inicial para rodar a equação de Stokes, porque a gente estava rodando no ponto assintótico. E não funcionava o programa, para nada. Aí um dia eu estava lá em Seropédica, por alguma coisa que a universidade me convidou, a gente desesperado, o que está errado, porque as equações estão certas, porque o programa está certo. Aí ela falou assim, nós vamos visitar meu pai, e o pai dela tinha sido mestre de pesca. E tinha tido um barco há muito tempo. E aí ele falou assim, olha, hoje nós vamos, era domingo, nós vamos almoçar na Ilha da Jipoia. Era o restaurante para onde iam os pescadores. Aí eu fui lá, cervejinha para cá, cervejinha para lá, graças a Deus, e isso o médico proibiu. O médico proibiu destilados, proibiu chocolate, proibiu café, proibiu chamate, proibiu subir escada correndo, proibiu exercício, proibiu mergulhar, ele quase acabou comigo, e ele me proibiu um departamento. Isso, pois é, ele tinha que ter alguma coisa boa que ele proibisse, né? E eu nem sei porque eu estou contando essa história dele, já sei. A gente foi domingo lá e foi lá almoçar com o pai da Rosane, e eu olhei e vi os barcos cabeceando. Cabeceando é que cada barco está voltado para um lado. Entre Jipoia e o continente ali, onde tem uma praia que eles chamam de Praia das Gordas, lá em Angra. Não sei, não me pergunte por quê. E aí eu falei com a Rosana, vamos perguntar para esse povo por que os dados da Marinha são tão claros, indicando que a correnteza vai para lá, e os barcos, os que não estão com a cabeça virada para cá, porque quando você solta que põe a poida, a correnteza leva o barco,
e o barco fica olhando para o lado de onde vem a correnteza. E é o contrário do que a Marinha tinha colocado para nós. Eu perguntei se a Marinha falou para ele, não, professor, imagina, é que a Marinha faz a medida a 12 metros de profundidade. E aqui quem manda na correnteza é o vento. Assim, quais as velocidades? Sabia? Jogamos garrafa PET dentro d'água em diversos lugares, estimamos a velocidade, dados estimados desse jeito, garrafinha PET, e a velocidade, para onde que vai. E aí, com essa velocidade, o programa deu certo. A professora Nínive Carniello fez a mesma coisa no Mogi Guaçu, perto daquela fábrica de celulose. Chamava Champion, agora não sei como é que chama. E ela pegou os alunos dela do colegial e deu uma garrafa PET para cada um e mandou observar. E eles foram fazendo os caminhos para a gente depois fazer autômato celular no Rio. Então, é o que dá para fazer. É o que temos para hoje. Sinto muito, João. Eu queria falar que é muito bonito, mas não é. É complicado mesmo. A última pergunta, pessoal? Ô, Johnny, qual que era o objetivo desse trabalho aí? Qual trabalho? Que você acabou de dar o exemplo. Era um pedido da Petrobras. Então vocês usaram garrafas PET. Não. A gente usou garrafa PET, mas só nesse canalzinho. Porque a informação da Marinha, a gente usou em todo o entorno. Como usamos na Baía da Guanabara. A gente usou muito bem, deu tudo certo. Só que nesse canal, o vento invertia e a gente achou um trabalho de 1900 e bastante, que falava que 70% da oceanografia da USP, falava que 70% do movimento, esse movimento de correnteza em mar costeiro, é dado pelo vento. 70% é dado pelo vento e não pela correnteza. Não, é que naquele gráfico que você fez sobre infectados e que ficava girando, ele não era para ser um sistema caótico ao invés de sorvedouro? Eu fiquei pensando nisso, porque você falou sobre sempre funcionar em ondas, a pandemia. Tá. Em primeiro lugar, aquele gráfico, a gente tem S, C, E, A, I, R e D. Então, se eu quisesse fazer um plano de fase, eu ia ter que usar um hiperplano de F7. Então não dá para a gente ver o comportamento total. Então, suscetibilidade. Agora, isso caracteriza a situação de uma endemia, uma doença que fica com a gente. Como namorar, como torcer para um certo time, como sarampo, como aquela que dá quando varíola, como aquele que cura com violeta genciana, como é que chama a doença? Catapora. Então, sempre tem uma certa dose de catapora. Tá certo? Entendi. Mais alguma pergunta? Bom, vamos agradecer mais uma vez ao professor Johnny. A gente vai fazer um sorteio. O senhor pode ficar só mais um pouquinho para a gente entregar o livro para o professor Thiago? Bora lá, fala. Bom, de praxe, né, pessoal? Você já sabe como funciona. A gente vai sortear aqui um... Isso. O livro que a gente vai sortear é esse aqui, Métodos Numéricos, da professora Maria Cristina Cunha. Então, Chefinho. Chefinha. Isso, bora lá. 16. Thiago Azevedo. Aê, palmas. O senhor tira uma foto entregando o livro pro Thiago? Esse é o cara. Exato. Bom, professor, a gente resolveu fazer um kitzinho pro senhor, em agradecimento da palestra, que eu acho que era o mínimo que a gente podia fazer para uma palestra. Mas sabe quando você agradece? Eu acho errado porque eu gosto tanto aqui. Pode, vem. Eu acho tão bom. Pode mostrar o kitzinho pra mostrar? O kitzinho. É importante. Quer que eu segure? Maravilhoso. Bom, professor, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Se vocês me convidarem para varrer a sala depois do semáforo, se vocês me convidarem para varrer a sala depois da última reunião, eu venho e eu agradeço, tá bom?
Você sabe, né, gente? Não, eu sei, mas não vai ter necessidade de nada disso. Enfim, só agradeço pela presença, professor. Acho que a sua palestra ela é muito motivadora. Eu acho que todos nós, a gente... Eu usei o bloquinho de 2018. Hoje, na defesa de tese para colocar as críticas. Olha só, agora já tem o de 2020, até a próxima do ano que vem, que nós teremos uma quinta SEMAC, tá? Então já fiquem espertos para as inscrições do processo seletivo, tá bom, pessoal? E espero que vocês também tenham ficado tão motivados assim quanto o professor Johnny para cair engajado em ser bons matemáticos da sociedade. E é isso, gente. Até mais. Vamos mudar a história do país. É isso. Até mais, gente. Até amanhã. Boa noite a todos.